Espírita Caminho de Luz, Itapuá. Hoje, iniciando mais uma semana, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa semana que se inicia, e pedindo que seja uma semana abençoada para todos os nossos irmãos aqui presentes, nossos irmãos que estão assistindo a palestra online. Hoje nós temos a lição do Evangelho sobre o Espiritismo, capítulo 16, não, 18. Capítulo 18, Salvação dos Ricos, o item de 1 a 6, palestrante da nossa casa mesmo, aqui da Centro Espírita Caminho de Luz, o nosso irmão, o presidente da casa, o Maurício Guerreiro, que está, e com certeza uma palestra muito interessante e que vai ser muito bom para que nós possamos fazer uma reflexão. Lembrando, meus irmãos, que nós temos na quarta-feira também o trabalho de cirurgias espirituais, começa a partir das 18h30, com a marcação de fichas. E em seguida temos os passes para a harmonização e equilíbrio daqueles que vêm em busca da assistência. Às 19 horas nós começamos o nosso trabalho de cirurgias à distância, online. E após nós temos o nosso atendimento presencial nos irmãos que fazem presentes, todas as quartas-feiras. Temos as quintas-feiras também o nosso programa Encontro com Jesus. É um programa onde nós falamos sobre o Evangelho do Mestre Jesus para todas as religiões, porque nós falamos de Jesus e nós falamos do amor. E nesse programa Encontro com Jesus, pela rádio Itapuá FM 87.9, a partir das 20 horas, esse programa ele é composto de mensagens de incentivos, mensagem de esperança, mensagem que nos fortalece, trazendo de vários irmãos da doutrina espírita, nosso querido Divaldo, Chico Xavier, Carlos Bacelli, entre tantos outros, e que são mensagens que nos elevam e fazem com que nós possamos continuar firme, continuando acreditando no Mestre Jesus. Também nós temos na nossa casa, na entrada aqui, uma caixinha de doação, onde cada um, se quiser contribuir, uma doação espontânea, não é obrigado a nada, e assim nos ajuda nas nossas cestas básicas, na manutenção da casa. Temos também uma caixa onde nós, aqueles que puderem contribuir com alimentos não perecíveis, esses alimentos são distribuídos por famílias carentes que procuram a nossa casa. Enfim, todo o trabalho de caridade em nome de Jesus. Mas o importante é que nós coloquemos em prática esse Evangelho de Jesus através da nossa reforma íntima. Então, meus irmãos, nós podemos dar início ao nosso trabalho de hoje. Nós vamos fazer uma prece para nós, um agradecimento, e pedir que nesse momento Jesus possa envolver a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, os nossos irmãos do plano espiritual, do nosso Hospital Esperança, sobre a nossa casa, esses irmãos desencarnados, doentes, necessitados, que aqui também são trazidos para o esclarecimento, para que eles também possam receber a luz e o atendimento que precisam. Então, que possamos nessa noite, Senhor Jesus, imbuídos na fé, na esperança, contribuirmos também com tudo aquilo de bom que trazemos dentro dos nossos corações, a nossa boa vontade, disponibilidade de amor, de esperança a todos os nossos irmãos necessitados, e pedimos, Senhor, com essa prece do Pai Nosso, onde todos nós, convida todos nós fazemos em voz alta, para que nós possamos dar início ao nosso trabalho na noite de hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, chegue feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E assim, Jesus, em seu nome, em nome de todos os benfeitores espirituais desta casa, vamos por aberto a nossa reunião de palestra pública sobre o Evangelho de Jesus na noite de hoje. Convidamos o nosso irmão Maurício para que possa dar início à sua celebração. Boa noite a todos, meus irmãos. Como eu anunciou, hoje é meu dia de falar um pouco, não é uma palestra, como a gente segue todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada semana a gente apresenta um novo capítulo dele, e como eu nunca fui palestrante, eu leio um trecho do que o Evangelho nos traz e faço um breve comentário, trazendo, decifrando a Bíblia, porque ela é muito complexa, é difícil de entender muitas vezes os termos usados naquela época. Então, no trabalho de pesquisa, a gente os convidados. Demorando aí. Então, nós vamos começar hoje falando um pouco sobre a salvação dos ricos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse Mamon para mim também era uma coisa que eu não sabia exatamente o que é. E trazendo numa pesquisa, então não se pode servir a Deus e aos bens materiais. Mamon se referia a dinheiro, riqueza e bens materiais. O item 1, salvação dos ricos, diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Como servir Deus? Ter a ganância pelos bens materiais. Como conciliar uma fortuna sem seguir na caridade? É um tema complicado, difícil hoje, trazendo para a nossa realidade, no mundo, provas e expiações, que é mais uma prova de quão difícil é a gente fazer essa divisão. Na época que Jesus passou pela terra, não se tinha muitos ricos, a maior parte era dos pobres, trabalhadores, operários. E hoje, trazendo para o tempo de hoje, a gente se compara, trazendo as grandes fortunas, os grandes empresários, os bilionários. Ele hoje não recrimina. Hoje, você sendo bem-sucedido, ele está gerando empregos, ele está trazendo o alimento para cada família dessa. Então, hoje, trazendo uma realidade mais próxima do que a gente está convivendo hoje, entende-se que dentro desse contexto, Jesus está provendo a essas pessoas mais bem-sucedidas a condição de poder trazer para muitas famílias um sustento, uma assistência médica, uma ajuda em todos os aspectos, até na educação. Então, para hoje, essas condições são muito mais próximas de uma realidade. Fica difícil a gente interpretar esse texto tentando se imaginar naquela época. No segundo episódio aqui ele diz: e eis que, aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir chegar na vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Indagou-lhe o moço:
E quais os mandamentos? Jesus lhe respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrai o teu pai e tua mãe, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o moço: tudo isso tenho guardado desde a minha infância. E me falta ainda. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Abandona tudo, vende tudo, entrega aos pobres e me acompanha. O mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus a seus discípulos: no reino dos céus, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19. É o que eu tinha dito no primeiro parágrafo. Como é difícil imaginar uma pessoa abrindo mão de tudo que tem. Muitas vezes ele lutou até para ter tudo isso, abrir mão disso tudo e seguir Jesus, principalmente trazendo para os dias de hoje. A gente não tem um Jesus encarnado, vivo, andando por aí, pregando. A gente traz Jesus no nosso coração, na nossa mente. É difícil. Como citei no primeiro item, para seguir no bem, o segredo é seguir à risca os 10 mandamentos. Hoje, vivendo num planeta de provas e expiações, com toda certeza não temos muitos casos de feitos onde o ser humano se desfaça dos seus bens materiais ou de suas profissões para seguir os ensinamentos como os Mateus, cobrador de impostos, ou Paulo de Tarso, centurião, que abandonaram tudo que faziam e seguiram Jesus vivo e foram seus discípulos, seus apóstolos por toda a sua vida. Que nos deixa esse legado: ser humilde, atuar com a caridade e seguir os mandamentos. Bem sabemos que estamos em transição planetária, migrando para um mundo regenerado, onde essa situação sofrerá muitas mudanças e melhoras para tal. Precisamos seguir melhorando para podermos fazer parte desse mundo. Nós estamos aí estudando, e é um tema bastante complexo, dessa mudança planetária. A gente traz hoje a esperança de que a gente volte um pouco nesse tempo onde Jesus vive e trazia essas informações deles mais próximas da nossa realidade. Nessa prova de expiações é muito difícil a gente conseguir se enquadrar nisso. Seguir, para seguir os 10 mandamentos. Quantas pessoas você vê discutindo, mesmo com problema na família, com o pai, a mãe? Os 10 mandamentos ele é quebrado constantemente por estarmos vivendo nesse mundo onde nós estamos passando por muitas provas. Seguindo, nós temos o terceiro item, que é guardar-se da avareza. E disse-lhe um homem da multidão: mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós, disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque
A vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propõe uma parábola dizendo: a herdade, a herança de um homem rico, tinha produzido em abundância. E arrazoava, fui procurar, é um termo que eu também não conhecia, falar com Deus em um determinado assunto. Então falou com Deus em um determinado assunto, e ele se dizendo: que farei? Não tenho onde recorrer meus frutos, e direi outros maiores, e ali recolherei tudo que tenho, os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: você está louco? Essa noite te pedirão a sua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para Deus. Lucas 12, versículo 13 a 31. Guardar-se a avareza. Como já dito e sabido por todos, a riqueza material nos dá suporte para uma vida boa, mas muitas vezes esquecemos de Deus. A Ele só recorremos nos momentos de dor, de perdas humanas, perdas materiais, nas doenças. Só aí nos recorremos ao Pai. O que adianta ser rico, mas distante do nosso Pai? Assim podemos entender que, mesmo tendo bens, são pobres de espírito, e que nada será levado quanto ao retorno do mundo espiritual. A ganância podemos traduzir em pobreza de espírito, e assim só será entendido no desencarne, quando muitos ficam presos nesse mundo para não largar seus bens materiais, interferindo na sua evolução, ou em muitos casos passando em recuperação no umbral, até reconhecer esse erro. Isso é um fato bastante corriqueiro dentro de uma casa espírita. A gente tem bastantes casos e contos a respeito disso, muitos acontecimentos. Vários espíritos, às vezes, que teve muito apego a bens materiais, às vezes até a pessoas, eles não conseguem se desligar desse plano. Então, muitas vezes vem algum irmão aqui com problema de obsessão, e muitas vezes é algum irmão que conviveu com ele, e pelo amor, pela ganância de algum motivo, até de vingança, ele fica preso aqui, às vezes nem para fazer mal, mas chega a atrapalhar. Às vezes um marido, uma esposa que morreu, ou um filho, ele não consegue sair daqui porque ele acha que ele ainda deve ajudar a fazer o movimento. Mas fica preso e atrapalhado, é mais um peso para a gente estar carregando aqui. Mesmo sem a intenção, ele acaba nos prejudicando. Nós temos um caso que havia muito pouco tempo no livro, nós temos hoje uma referência de biografias espíritas exuberante, onde todos conhecem e acompanham. Nosso irmão André Luiz, ele depois que desencarnou em 1954, ele ficou durante os primeiros 6 anos da vida dele no umbral, limpando, se purificando. Ele ficou apegado à matéria, a muitos casos dele, a alguns vícios. E depois, olha só, ele teve um encontro, foi resgatado e se tornou o grande escritor da espiritualidade, e conseguiu trazer para nós aqui, encarnados, mesmo os desencarnados, muito conhecimento. Então, hoje a gente pede para que, se desapegamos muito dos bens materiais, pois não vamos levar nada daqui.
E vou te dizer que dá uma atrasada bastante grande na nossa evolução espiritual. O item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Muito interessante essa história aqui. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe publicano, fazia a arrecadação para os patrões, ele recolhia de impostos. Então Zaqueu não era muito bem visto pelos plebeus. É o mesmo caso que Mateus, ele recolhia os impostos, inclusive os pais renegavam ele por ele estar tirando pouco daqueles que tinham pouco. Então Zaqueu era um desses que fazia esse recolhimento, e era uma pessoa que ninguém curtia muito ele. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e o recebeu gostosamente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis aqui, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o retribuo com quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar que se fazia perdido. Lucas 19. Essa palavra é muito bacana. O povo seguia Jesus, era para eles estarem confiantes, agradecendo, e por Jesus reconhecer ali o filho e sugerir que ia passar a noite na casa dele, grande parte dos que seguiam Jesus para aprender alguma coisa foram os primeiros a criticar. Jesus ia passar uma noite na casa de um pecador. Esse Evangelho de Lucas vem nos ensinar que todos os homens e mulheres são dignos de uma misericórdia de Deus. Conforme Jesus disse, no céu haverá alegria entre anjos por causa de um pecador que venha se arrepender. Nada é por acaso. Se Jesus não houvesse passado por Zaqueu e mostrado o caminho da redenção, esse não teria tomado essa sábia decisão, que nos serve de exemplo. Zaqueu, na ocasião, não conhecia Jesus, mas Jesus já o conhecia. Nada por pai por acaso. Então ele viu ali, nem sabia que ia passar por Jericó, muito menos que ia achar um cobrador de impostos sobre uma árvore, esperando por Jesus. E tocou seu coração. Ele não seguiu a Jesus, se desfazendo de tudo, mas ele abriu mão da metade do que tinha, repartiu entre os pobres, e aquele que ele já havia prejudicado, eventualmente, e comprovasse isso, ele devolvia 4 vezes aquilo que ele tinha perdido. Então o céu ficou em festas quando Zaqueu tomou essa decisão. Isso é muito bacana. Parábola do mal rico. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, que desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães
e lambei-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no Hades, que é o submundo, no umbral. Ergueu os olhos, estando tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, seu seio, e clamando disse ao rico, disse o rico: Pai, Abraão, tenha misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na ponta dos dedos e me refresque a língua. Estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado e tu atormentado. E além disso, esse posto um grande abismo entre nós e ti, de sorte que os que quisessem passar daqui para ti não poderiam, nem tampouco os daí passar para cá. E disse ele: Rogo-te, ó Pai, que mandes Lázaro para a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, a fim de que dê testemunho, para que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse, ter com eles arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém dos mortos ressuscitem. Esse pedaço é o que a gente tem como consciência e tem ciência disso tudo. Quem fez o bem vai colher o bem. Ele que colhe o mal, leva o mal até o final. O rico que podia ter ajudado, contemplado os menos favorecidos com um mísero dado de comida, ajuda, sempre se negou a tudo isso. Aí no desencarne, ele foi para o lugar onde era o seu lugar devido. Então o que ele levou? Não levou nada daqui. E ainda pediu para que Lázaro pudesse voltar à terra e na casa do pai dele e avisar os 5 irmãos que ficaram aqui administrando toda a fortuna dele, de que mudassem de jeito de proceder, para que não tivessem que ir para o mesmo lugar, queimar lá sem ter nenhum recurso, enquanto aqueles menos favorecidos estavam desfrutando do carinho do pai no lugar mais angelical. A gente vê muito isso, não sei quem teve a oportunidade de assistir o Nosso Lar 1, acontece muitos dos desencarnados que têm passado pelo umbral e sempre achando que merecia muito o que fez, não fez mal a ninguém, mas também não fez bem, ficou em cima do muro. Então traz muito isso, esse conhecimento de que, e abre nossos olhos também, de que só existe amor se houver caridade. Se a gente não se dispor a ajudar os menos favorecidos, muitas vezes a gente não está se referindo a bens materiais, a dinheiro, a alimentos. Quantas vezes a gente passa por uma pessoa que está com dificuldade, um problema, até por falta de um diálogo, de uma amizade, de um carinho, de uma palavra amiga, a gente dispensa eles com receio de que você vai estar ou atrapalhando ou arrumando um problema do qual você não tem. Muitas vezes essas pessoas estão precisando só de uma palavra amiga, de um carinho, de uma luz, de um encaminhamento, e vão estar eternamente gratos com a gente por uma coisa que para você pode ser insignificante, mas para ele tem um valor muito, muito rico. Nós temos aqui, para encerrar, a última parábola dos talentos.
essa é uma parábola complexa e complicada. Eu tive que recorrer à minha filha, que estuda a Bíblia, e ver uma interpretação desse texto aqui através da visão dela. Ela é evangélica e está estudando para a pastora da igreja dela. Então ela conhece e ela me deu um ponto de vista dela. Eu fui pesquisar algo na igreja católica, para formar um pouquinho do que esse texto dos talentos, ele é complicado, esse texto na Bíblia, duro de interpretar o que exatamente Jesus quer dizer. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregando-lhe os seus bens, e a um deles entregou 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, que era a moeda corriqueira da época. A cada qual, segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo por um longo tempo. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, negociou com eles e recebeu outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 talento, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo-lhe: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Então o Senhor lhe disse: este servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei, entre no gozo de teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entre o gozo de teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, e ceifas onde não semeastes, e juntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor lhe disse: Mau e negligente servo. Se sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei, então devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-lhes ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tiver, será dado e terá em abundância, mas os que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá, portanto, ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Mateus capítulo 25. O que essa parábola traz para a gente? A parábola dos talentos mostra como devemos trabalhar com diligência e responsabilidade, investindo bem a vida e os dons que Deus nos deu. Pois um dia todos teremos de prestar contas a Jesus quando Ele voltar, ou quando a gente partir. Cristo dá a cada um de nós uma missão, um talento de acordo com a nossa capacidade. Jesus não dá nada daquilo que a gente não tem a condição de executar.
Então, nessa parábola onde ele deu um talento para um dos seus filhos, e ele, o medo de prosperar, o medo da capacidade que ele tinha para investir, e o medo de que ele perdesse, inclusive esse pouco que Jesus tinha dado para ele simplesmente enterrou, esperou que Jesus voltasse e entregou só o básico. É aquele que não quer correr risco, não quer evoluir. Dentre os outros dois, além de ganhar, eles dobraram o capital que Jesus tinha dado. Jesus deu um exemplo, deu um trabalho para ser executado, e ele fez com sucesso e progrediu, trazendo uma evolução para ele e mostrando aos que estão próximo dele que todos somos capazes. Deus não dá nada que a gente não consiga carregar. Esse é o que eu tenho para fazer, mas eu tenho muita fé de que temos muito que aprender, estudamos poucos. Essas apresentações que cada trabalhador aqui traz por semana, nos obriga a aprender um pouco do Evangelho de Jesus. Como é gostoso aprender, sabe? A gente rabisca e faz, isso aqui a gente nunca mais vai esquecer. Eu tenho como sugestão que cada irmão que puder, todo dia antes de deitar ou amanhecer, abra o Evangelho e leia o texto e tente interpretar. Se você entrar no celular lá no Google e pedir cada item desse aqui, Mateus 16, ele traz a explicação de cada um desses. E é tão empolgante o aprendizado que você não para desse. Você lê o item 16, aí você só vê o que fala 17, você acaba lendo todos. Então a gente, como uma apresentação do Divaldo que eu vi hoje, acho que o Roberto postou, ele diz sobre, olha só, esse que me fala disso. Eu vou deixar esse episódio para vocês. Eu vou fazer uma citação aqui, mas pagaram ainda. Então é o que eu tenho para recomendar e sugerir a cada um. Estudar é muito bom, é muito gostoso. E traz ao conhecimento como é fácil e como é oportuno saber o caminho para chegar mais perto de Deus. Obrigado a todos, Deus abençoe a cada um de vocês. E a Casa Caminho de Luz sempre estará de portas abertas para recebê-los. Para encerrar, vamos fazer mais uma oração de Pai Nosso, se vocês puderem me acompanhar. E peça a Deus nesse momento que traga a paz no coração de cada um e leve aqueles irmãos que a gente escreveu no livro, tanto os encarnados como os desencarnados, e como os irmãos que hoje aqui presentes venham em busca de um lentismo, de um carinho, de uma luz, de uma orientação, que todos recebam esse conforto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.